Hoje não são diferentes, são uma linha de frente visível de uma operação que é comandada por outro plano dimensional. É por isso que as vítimas de abdução veem entidades físicas. O que aparece diante delas é apenas a linha. No battery, please charge. E a cada etapa está do outro plano da dimensão. Os vigilantes ou os observadores que estão ativos não precisam aparecer, eles comandam, os híbridos executam. A estrutura é a mesma de Daniel 4. Os vigilantes fiéis de Deus mudam de dimensão para executar os decretos de Deus. Esses outros vêm para executar os decretos do adversário. Mesma arquitetura, mesma autonomia, porém com um propósito oposto. Os vigilantes geraram filhos. Os nefilins viveram e muitos morreram. Mas quando um ser No battery, please charge. volta para o plano espiritual, não é humano. Então não tem um destino das almas humanas. Ele fica sem lugar. E é exatamente aí que nasce a terceira camada, os demônios. E os demônios não são anjos caídos. Essas são... Bem, estamos vendo aqui um pastor pregando sobre os híbridos gerados pela união dos anjos híbridos, né? Quando esses híbridos morriam, seus espíritos ficavam sem destino. E essa condição cria uma fome que nunca se satisfaz. Sua natureza clama por experiências físicas que só um corpo pode sofrer. E é por isso que eles buscam obsessivamente habitar corpos alheios. Não por poder, mas por necessidade. Os híbridos, pelo fato de terem sido gerados do espírito e da carne, são chamados na terra de espíritos maus. E tem um detalhe no Evangelho de Lucas que confirma tudo isso. Em Lucas 8, os demônios pedem a Jesus para não serem enviados ao abismo antes do tempo. Eles conhecem a sentença que os aguarda. E esse detalhe é revelador. Porque os anjos caídos, que ainda estão livres, não fazem esse tipo de apelo. Porque o abismo ainda não é a prisão deles. Esse medo específico do abismo abissal é característico dos demônios. E isso separa as duas categorias de forma definitiva. Os demônios são os espíritos dos híbridos do passado. Os nefilins que já morreram. A pergunta que precisa ser feita agora é outra. E os híbridos que ainda estão vivos? E os que estão sendo gerados hoje? Porque os vigilantes não pararam de gerar híbridos depois do dilúvio. O projeto continua. Só o método que mudou. Antes, os anjos desciam fisicamente, tomavam as mulheres e geravam filhos diretamente. Hoje o projeto roda por abduções forçadas. Os anjos caídos coordenam, os híbridos executam, e os relatos são específicos sobre o que cada categoria de híbrido faz. A doutora Kathleen Morrison foi informada diretamente dentro de uma nave sobre a... Então aqui é um pastor que está pregando híbridos, vigilantes, anjos, que segundo ele fez sexo com mulheres, né? Os relatos documentados de abdução descrevem o ambiente com uma consistência impressionante. E aqui está o detalhe que pesa. Nenhuma dessas vítimas tinha contato entre si. E mesmo assim, os relatos se repetem. Salas que parecem cavernas enormes, centenas, às vezes milhares de tanques com fetos em gestação. Olhos grandes e negros já abertos, dominando um corpo ainda pequeno. Quando removido dos tanques, esses híbridos do primeiro estágio não choram. Não pegam um objeto com as mãos, não têm as tensões musculares normais de um bebê humano, parecem maduros demais para a idade deles e se comunicam pelos olhos, como se observassem informações por telepatia sem precisar de palavras. Em 2014, um ex-oficial da CIA, próximo do fim da vida, confirmou publicamente: governos ocidentais mantêm contato com essas entidades desde 1940. Tecnologias são fornecidas em troca de acesso a material genético humano. E híbridos estão sendo desenvolvidos em instalações subterrâneas. Os anjos caídos comandam, os híbridos executam e o mundo inteiro chama isso de contato extraterrestre. Mas tudo que você acabou de ouvir é apenas o que estão solto agora. É a operação em curso, o que está ativo hoje. E é aqui que a quinta camada entra. E ela é diferente de todas as outras. Tudo que você viu até agora, o alto comando, os vigilantes ativos, os demônios, os híbridos contemporâneos, está operando agora. São as forças que já estão soltas, já estão agindo, já estão coordenando o que o mundo chama de fenômeno alien. Mas é algo que ainda não entrou em campo. Apocalipse 9 descreve um momento específico da grande tribulação em que o abismo é aberto. E dali saem criaturas de natureza. Veja, é um pastor, deve ser um teólogo, né? Está pregando sobre híbridos, né? Esses híbridos do fenômeno alien têm sempre a mesma aparência. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em qualquer relato, o mesmo crânio desproporcional, os mesmos olhos enormes que dominam o rosto, o mesmo corpo fino, a mesma pele acinzentada. Vítimas que nunca se viram, culturas separadas por oceanos, séculos de distância, e o mesmo rosto. Isso não é coincidência. A Bíblia tem uma lei para isso.
Gênesis 1 repete 10 vezes a mesma expressão, segundo o seu gênero. Cada ser reproduz dentro da sua própria categoria. Quando esta lei é violada, o resultado carrega a marca da violação. E a Bíblia profetizou essa aparência 2000 anos antes de qualquer relato. O que João descreveu em Apocalipse 16 é o que as vítimas descrevem hoje. Espíritos imundos, semelhante a rãs, rostos avantajados e olhos grandes. Os híbridos são filhos de uma violação da ordem da criação. O pai é de uma natureza que não veio do pó da terra como homem. Quando essa natureza paterna se mistura com a natureza humana, o resultado não é normal. A herança não some. Ela pode se modificar ao longo das gerações, mas certas marcas permanecem. O crânio, os olhos, a pele, a expressão facial. Uma anomalia que se repete de forma consistente, porque a origem é sempre a mesma. E isso não é coincidência, é uma assinatura. O filho carrega a marca do pai. O rosto que as vítimas sempre vê não é aleatório. É a herança visível de uma natureza que não pertence a esse plano e impressa no corpo de criaturas que não deveriam existir. O que o mundo chama de alien é o filho carregando a marca de um anjo vigilante caído. Tem uma pergunta que sempre aparece aqui nos comentários da nossa série. Se são seres espirituais, por que é que precisam de naves? E a resposta está na Bíblia. Mas isso vai exigir que você entenda primeiro algo que quase ninguém ensina sobre a natureza desses seres. E antes de falar das naves, você precisa entender onde elas estão. Agora tenta imaginar um calhamaço de folhas tão apertado que o observador só consegue enxergar uma única linha. Não as folhas individuais, só a borda. É assim que as dimensões coexistem. Não estão em lugares diferentes, estão no mesmo espaço, separados por natureza. O que nós chamamos de mundo espiritual não está do outro lado do universo. Está aqui, agora, ao seu redor, enquanto você assiste esse vídeo. É por isso que, segundo os Reis, capítulo número 6, Eliseu e seus servos cercados pelo exército sírio, e o servo entrou em pânico. E Eliseu orou ao Senhor, dizendo: abra os olhos desse moço, para que ele veja. O Senhor abriu, e o servo viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Agora preste atenção no que o texto está dizendo. A frota não apareceu naquele momento. Ela já estava lá. O que o Senhor fez foi abrir a percepção do servo para o que existia além do véu. O plano espiritual coexistia no mesmo espaço, no mesmo tempo, e o servo simplesmente não conseguia vê-lo. Por quê? Porque Deus separou os planos. E Gênesis 1 é um ato de separação. Deus separou a luz das trevas, a água de cima com as águas de baixo, o seco das águas. 10 vezes o mesmo princípio, segundo o seu gênero. Cada coisa no seu plano, cada natureza na sua esfera. Essa separação não foi apenas organizacional, foi ontológica. O espiritual e o físico coexistem no mesmo campo de existência, mas cada um opera numa frequência que o outro não acessa. Mas deixa eu perguntar para vocês aqui, colocaram Deus dentro dessa... Toda vez que um ser do plano espiritual se manifesta no plano físico, o efeito imediato no ser humano é sempre... É um pastor que talvez seja um teólogo, não? Está tentando explicar o que não tem pé, não tem base, não tem cabeça, não tem pé, não tem cabeça, Daniel 10? Não tem escritura, não? A doutrina das testemunhas de Jeová antiga, Charles Taze Russell, que os filhos de Deus, lá em Gênesis, Bereshit 6, fizeram sexo, ele diz que é os anjos, né? Fizeram sexo com as mulheres e geraram os nefilinhos, os gigantes, né? Agora essa doutrina, ela vem com tudo agora com o livro de Enoque, né? 200 vigilantes no livro de Enoque, eu nunca li, nem quero ler, né? Mas vou pregar contra, mesmo sem ler. Porque pelos vídeos aí dá para você ver o que eles estão pregando, esses pastores, né? Todo mundo agora voltando ao livro de Enoque, né? O livro de Enoque tem na Bíblia etíope, né? Na Bíblia de Jerusalém não tem o livro de Enoque, então eu não sou obrigado a pregar o livro de Enoque. Mas o que eles dizem é que 200 vigilantes saíram da sua posição, vieram à terra, fizeram sexo com as mulheres e geraram filhos, igual esse pastor está pregando aí, meio anjo e meio humano, né? Os gigantes, os nefilins. Aí no vídeo dele ele diz que quando o nefilim morria, como ele era metade anjo, metade humana, não tem o mesmo destino das almas. Quando eles morrem, eles viram demônios. Pronto, eles que já sabem de onde vêm os demônios, os espíritos maus. Ele diz, os anjos estão acorrentados lá. A Bíblia diz, e carta de Judá, Judas, né? Deus não perdoou os anjos que pecaram.
eles não guardaram a sua residência no céu, mas os acorrentou, no grego é tártaro, né? Mas é o abismo, né? Até o dia do juízo final estão lá acorrentados, porque Deus não os perdoou. Mas eles dizem que 200 vigilantes, baseado no livro de Enoque, conseguiram abrir portais aí, né? No cosmos, na Via Láctea, nas galáxias, nas nebulosas, e conseguiram acessar a Terra e vieram à Terra para fazer sexo com as mulheres, né? Lá em Gênesis, Bereshit 6, né? É uma doutrina sem pé e sem cabeça. Não tem base bíblica. Os filhos de Deus, ali em Bereshit, Gênesis é os filhos de Sete, né? A descendência de Sete. São filhos descendentes de Sete. Sete é filho de Adão, porque Abel foi morto e não gerou semente e ficou sem posteridade, descendência, sem semente, né? Sem genealogia, né? Porém, Sete teve filho, aí vem Sete. A Bíblia diz que Enoque é o sétimo depois de Adão, né? Está lá na carta de Judas 14. Se você colocar o Caim aí em Bereshit, Gênesis 5, na genealogia de Adão, você empurra o Enoque para o oitavo. Faz uma bagunça, né? Tenta colocar o Caim, que tem uma genealogia separada da de Adão em Gênesis capítulo 4. Ou seja, a genealogia de Caim não tem nada a ver com a genealogia de Adão. A Bíblia diz que Adão é filho de Deus. O Caim, filho do maligno, filho do diabo, né? Não cruza. Não tem como cruzar. A genealogia de Adão é a genealogia dos filhos de Deus. A genealogia do Caim é a genealogia dos filhos do diabo, que são a semente da serpente, né? Na verdade, houve um cruzamento de sexo entre a mulher, mas não com vigilante, guardiões, anjos. Esse sexo, relação sexual que houve, que a Bíblia diz, é entre Isha, Rava, Eva e a serpente, que tinha mãos, pés, coluna cervical, falava, raciocinava, pensava, e tinha lugar para ter uma alma, né? Mais próximo do homem do que o gorila, chimpanzé e macaco. Porém, com a queda do homem, da mulher, como a serpente é o instrumento do pecado, e está até hoje aqui no mundo, está até aqui. Ela está aí, mas é um réptil, não é um animal erecto, né? No Éden era erecto. A maldição retirou-lhe as mãos, os pés, a fala, né? O raciocínio, porque era um animal que raciocinava, muito diferente de um papagaio, que repete o que você ensina para ele. A serpente ninguém precisava ensinar, não. Era astuto, né? No hebraico, mahá, ou seja, um animal que raciocinava. Sabia, por exemplo, como gerar um filho na erva lá. Você deve entender que o animal não é Satanás. Satanás era a árvore da ciência do bem e do mal, um ser maligno, que estava no Éden, Ezequiel 28. E que o Criador fez separação da semente da serpente, porque quem disse que a serpente tem filhos, posteridade, descendência, semente, não foi eu aqui não, foi Deus. Porém, inimizade, por que você fez isso, serpente? Você será o animal mais maldito da terra. Aí Deus cria um elo perdido, né? Eu vou arrancar suas mãos, seus pés, suas faculdades, e ninguém vai descobrir. Quem descobriu isso foi William Branham por uma revelação divina, né? Quando pregou a mensagem Semente da Serpente, o profeta do século XX, né? Aí Deus resolveu revelar esse elo perdido que ninguém captava, ninguém via. Depois que William Branham revelou,
Aí muita gente hoje prega, né? O Romilson está pregando semente da serpente, porque ele leu a mensagem de Mombrana. O Cacu, que é um plagiador da mensagem de Mombrana, veio dizendo que a serpente era um animal peludo. Um animal peludo, né? Vem dizendo que Caim era homossexual. O Cacu veio dizendo que a serpente morreu lá. Olha que absurdo. O senhor serpente morreu lá no Oriente, lá no Egito, que o Jardim do Éden era no Egito, e foi enterrado no Vaticano, aqui na Europa. Como é que trouxeram o corpo do animal do senhor serpente do Egito, da África do Norte, para o Vaticano, aqui na Itália, em Roma? Porque o Cacu plagiou a mensagem do profeta William Branham. O Cacu nem gosta de citar o William Branham, ele gosta de pegar o que o William Branham pregou, e aí ele prega, como os discípulos, os fiéis do Cacu não lê a mensagem de Mombrana, acha que é o Cacu que teve a revelação. Mas muita coisa mesmo que Cacu prega é revelação de William Branham, que Deus deu ao William Branham, e Cacu não cita a fonte, aí ele fica como um revelador. É um plagiador, né? Um plagiador de primeira, né? Hoje ele sabe que ele está cumprindo a visão de William Branham, da mensagem Paradoxo de 1961, onde Mombrana viu numa visão a mamba africana, né? A mamba africana. Então vamos lá, gente. Quem disse que a serpente tem filho, posteridade, descendência, genealogia, semente, foi o próprio Deus. Eu porei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Tem linguagem de Gênesis que fala posteridade, descendência. Então não tem como esconder. Todo pregador prega a queda do Jardim do Éden, que a serpente deu uma maçã, um fruto, uma maçã, né, para Eva comer, né? Ensina as criancinhas, ó, a cobra deu uma maçã e Eva comeu a maçã, depois Eva levou a maçã e Adão mordeu a maçã, e aí a mulher morreu, o homem morreu. Tem isso na Bíblia, não. O que tem na Bíblia é que a serpente conseguiu ter uma descendência, posteridade, semente. E se você não sabe, o William Branham, numa visão, viu o que Eva fez com a serpente. Como você vê filme em televisão, em cinema. Aquilo abriu uma tela, Mombrana viu. Mombrana chega a dizer que a serpente tinha 3 metros de comprimento quando ela fez sexo com a mulher, Eva. Então daí você já está sabendo de onde vem os Nefilim. Não vem de nenhum vigilante, não vem de 200 anjos que vem à Terra, segundo eles, para fazer sexo com mulher, que abriram portais, né? Tem isso na Bíblia, não. Vamos ficar com a Bíblia, né? E ficando com a Bíblia, Gênesis 3,15, a parte A diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Mashiach, Yahushua. Nascido de quem? De uma mulher virgem. Deus, um ser espiritual, não precisou e não fez sexo com Míria, a virgem, ou como você chama, a Virgem Maria. Ora, se Deus engravidou a Virgem Míria sem relação sexual, sem haver sexo, e quando você lê o livro de Tobias, em minha Bíblia de Jerusalém tem o livro de Tobias, o anjo Rafael, lá, o mensageiro, disse a Tobide, filho de Tobias: você lembra que quando eu viajei com você, eu me sentava na mesa e parecia que... Vou pegar uma banana aqui, né? Parecia que eu estava comendo. O anjo disse, Rafael disse, eu não estava comendo nada. Só pareceu que eu estava comendo. Porque é anjo, anjo não come comida. Anjo é espírito. Deus é espírito. Ruach, né? E é Ruaná, você fala João 4,24. Deus é Ruach. Só que a diferença de Deus para um querubim, um serafim, um arcanjo, um anjo, é que Deus tem poder de criar. Satanás não. E nem esses supostos
200 vigilantes que desceram a terra e fizeram sexo com mulher. Isso é falso, gente. Como é que anjo vai fazer sexo com mulher se anjo não tem genital? Se você quiser saber. Não houve sexo. O sexo que houve ali foi a serpente com Eva. O fruto proibido, o primeiro pecado original, é o sexo. Isso aí houve lá no jardim do Éden, tanto que a Bíblia diz que a serpente chegou a ter sua semente, o Caim, e aí você tem a genealogia de Caim, tudo inventores, né? Pega a genealogia de Adão. Ninguém inventou nada, era tudo gente simples, pastores de ovelha, né? Não inventa nada. Já a descendência de Caim é cientista. Descobriu urânio, alumínio, o nióbio, faz armas, instrumentos musicais, faz bomba atômica, né? Por isso que no milênio a terra vai ter paz, porque a semente de Caim não vai estar aqui, não. Aqui vai estar os filhos de Deus num corpo glorificado, e filho de Deus não quer cortar um pé de árvore, não quer matar um passarinho, se você quiser saber. Muito menos extrair da terra seus minerais, ouro, prata, aço. Isso o filho de Deus não quer fazer, não. Os filhos de Deus querem deixar a terra do jeito que o Criador fez, original. Como Salomão disse em Eclesiastes, Deus fez tudo perfeito e reto. Perfeito e reto. Os homens, esses homens aí é a descendência da serpente de Caim. E quando é o Anã, você fala João Batista, mas aí é o Anã, você fala Jesus, mas é Yoshua. Quando ele dizia raça de víbora, né? Raça de serpente venenosa, quem vos ensinou a fugir da ira vidoura e do fogo do inferno, do abismo, né? Ele não está colocando apelido nos religiosos, né? Ele está dizendo que ali é filho de Caim. Nós somos descendência de Abraão, negativo. E é Roanã 8:44, negativo, vosso pai foi o primeiro homicida, assassino, que houve na terra. Vós sois filhos do diabo. E o filho do diabo foi o primeiro assassino. Quem foi o primeiro assassino na terra? É o Caim. Caim foi o primeiro assassino. Então Machia disse quem eles eram, quem era o DNA dele. Você fala João Batista, mas é Ronan. Também revelou o DNA daqueles religiosos. Veja se aqueles fariseus, sacerdotes, mergulhava, imergia, fazia tevilá no Rio Jordão. Quem mergulhava lá eram pecadores, prostitutas, bêbados, ladrões. A religião deles, o grau religioso da semente da serpente era grande demais. Para eles seria uma humilhação ter que mergulhar no Rio Jordão e Ardém por um homem que comia gafanhoto, mel silvestre e se vestia com a túnica com pelos de camelo, né? Eles nunca fariam isso. Na verdade, eles foram lá para interrogar. És tu Machia? És tu Elial? Tu és profeta? Eram as interrogações. Saíram de lá com a resposta dura, né? Raça de víbora. Eu sei muito bem quem é vocês. Descendência de Caim, raça da serpente. Eu sei muito bem quem é vocês. Eu estou com machado. A ordem é cortar a árvore podre, ruim, até as raízes. E eu não vou poupar vocês, não. Eu não poupou nem o rei Herodes. Herodes! Não tinha listo possuir a mulher do teu irmão, a sua cunhada aí, Herodina, a mulher do teu irmão Filipe. Ah, mas o sacerdote deu carta de divórcio. Deu, Seu pastor te deu carta de divórcio? Você está casado pela terceira vez na igreja, Sabe que na Bíblia não tem divórcio, não. Marcos 10:11, Machia diz para o homem, se o homem mandar a mulher embora, casando-se com outra mulher, ele comete adultério contra a primeira esposa. O 12 para a mulher diz, se a mulher mandar o marido embora, casando com outro homem, ela comete adultério contra seu marido. É a mesma coisa que Ronan, você fala, João Batista estava pregando lá, eu estou a pregar aqui agora, e é verdade. É verdade. Por que não pregar as escrituras, gente?
que o pai de Caim, como as escrituras dizem, é a serpente, né? O senhor serpente, com 3 metros de altura. É daí que vem os gigantes, os nefilins da terra de Nod. Para onde exatamente Caim foi, né? Diz a Bíblia, né? Mas não, agora com esse negócio de alien, ET, extraterrestre, o UFO, o governo americano, a NASA, dizendo que vai revelar os ET, os alienígenas, os pastores estão dando um passo à frente, adiantando, tentando manipular a mente humana, né? Ou seja, misturando Bíblia com ufologia, misturando Bíblia com alienígena, com extraterrestre, coisa que não tem nem prova, não tem pé, não tem cabeça. E aí somos obrigados a ouvir tal coisa. Olha, os Nefilim, os gigantes, que era filho da serpente, cuja serpente é pai de Caim, metade anjo e metade humano. E quando morre, se desencarna do corpo de gigante, vira demônio. Porque não tem lugar para eles depois da morte. Isso é uma mentira lascada. É uma mentira cabeluda, gente, que eles estão pregando. E tem gente que engole isso. Agora é os híbridos. Já chega os que estão pregando os habitantes de Atlante, né? Os atlânticos. O professor Eduardo prega aí. Ou os bibliotecários, que é os homem-formiga que vivem debaixo da terra, né? Já tem muita gente pregando, mas agora vieram com uma linguagem melhor, né? Os aliens são híbridos. E um ex-agente da CIA, olha, um trem sem pé e sem cabeça, um ex-agente da CIA, desde 1940, já revelou, eu não vi isso não, revelou que os híbridos, né, os vigilantes, estão gerando filho agora nas cavernas subterrâneas, nos tubão lá, eles nascem com um zoião bem grande, né? Ele tem um crânio, uma cabeça, um crânio desproporcional, uma aparência estranha, um olhão enorme, a pele do corpo é fina. Ele já sabe até que a pele dos híbridos, dos aliens, isso é pastor pregando, viu? Já não é ufólogos, não. O pastor que pregava teologia resolveu largar a teologia para pregar ufologia, né? O corpo da pele, a pele é fina, né? O rosto é esquisitão. E ele já sabe até como é que os aliens se comunicam. Que eles conversam pelos olhos, por telepatia. Olha, a que grau chegamos. São semelhantes a rãs. Não é eu que estou pregando isso, não. Eu estou apenas repetindo o que eles pregam. O rosto avantajado, os olhos avantajados, né? E eles conversam por telepatia via olhos. Só de olhar para você, já fala: olá, boa noite, boa tarde, bom dia. E dizem que as abduções estão pegando as mulheres, como os vigilantes, os 200 anos do livro de Enoque, estão pegando as mulheres nas casas aí de noite, aí, abduzindo, jogando dentro da nave voadora, engravidando ela e pegando os bebês e colocando lá nas cavernas subterrâneas dentro de uns tubão lá, grande lá. Não parou de gerar filhos. Que absurdo, gente. Tem quem crê nisso? Tem. Porque é mais fácil crer numa heresia do que nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Aí dizem que quando morre, esses híbridos, eles é que são os demônios. Eu não vi Paulo explicar isso, não, falar disso. Ou seja, Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim: olha, eu sou exemplo. Eu e o irmão Apolo. Eu sou o exemplo, viu, Coríntios? Não vá além do que está escrito. Mas eles conseguem ver uma nave voadora na Bíblia. Diz que Cabode, a Arca da Aliança era uma nave alienígena com poder de matar seres humanos. Era um cabode. Cabode coisa nenhuma, gente. Urim, Tumim. E aqueles seres que vêm lá na Bíblia, lá, tudo vem do cabode. Cabode, coisa nenhuma. Se quiser saber, o que eu prego é que
esses seres aí, os malá, os mensageiros, e o ser principal, que é o Criador, é o Elion, o Altíssimo, e Jeová, o Criador, ele é 3 vezes, o latim diz santo, o hebraico diz kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. A melhor coisa a fazer não é ficar na expectativa de entrar numa nave alienígena e ir a Marte, a Lua, a Saturno. A melhor coisa a fazer aqui é crer no Deus da Bíblia, é o Elion, o Altíssimo, e Jeová, o Criador, é o mesmo ser, e abandonar o pecado. Droga, cigarro, batom, esmalte, salto alto, a desgraça do fio dental, biquíni, maiô, babydoll, unhas falsas, cílios falsos, abandonar as roupas sexy, era a melhor coisa a fazer. Porque Kefa diz, Deus é kadosh, o latim fala santo, né? E se você não virar um kadosh, você não vai ver ao Criador, né? Se você não praticar kadoshá, o latim fala santificação, mas o kadosh aí é separado, né? Se separar do mundo, né? Porque tais doutrinas é igual a doutrina da encarnação, do espiritismo, do hinduísmo, né? Isso aí não tira o cigarro da boca da pessoa, a bebida alcoólica, o adultério, a prostituição, o jogo de futebol, a jogatina, né? A pessoa acredita em reencarnação, vivendo os prazeres da vida, do pecado, e acredita que quando morrer vai voltar à Terra numa segunda oportunidade. É o que o espiritismo faz, o hinduísmo. A transmigração das almas, doutrina da Índia, cuja as pessoas não matam o rato. E aí o rato dá aquela peste bubônica, né? Agora tá dando hantavírus, né? Porque acha que o rato é o pai que morreu, a mãe que morreu, o avô, o bisavô, o ancestral, não posso matar. Anda olhando no chão para não pisar numa formiga. Que acha que a formiga é o bisavô, se eu matar uma formiga, pisar numa formiga, eu tô matando meu ancestral, né? Isso não tem pé e não tem cabeça, gente. Todas essas doutrinas aí, agora essa da ufologia é para a pessoa não abandonar o pecado. Continuar com a vida de prazeres, né? E agora dizem que os híbridos estão nas cavernas, as mulheres abduzidas pelos aliens, né? Os aliens é os híbridos. E engravidou elas e os bebês estão lá nas cavernas subterrâneas, num tancão lá, bem grande lá, e eles nascem com um zoião desse tamanhozão, gente. E quando nasce com um zoião, um crânio grandão, desproporcional, não choram, eles não precisam pegar. Eu estou pregando o que é isso? Eu estou repetindo, não estou pregando, só estou citando o que esse pastor aí prega, né? Não precisa pegar em objeto, não é igual os bebezinhos, as crianças quando nascem com tensões musculares. Ele disse que já nasce parecendo maduros na idade e se comunica por telepatia pelos olhos. E quem trouxe todas essas informações foi um ex-oficial da CIA que já morreu e disse que revelou tudo. Aí agora, já não pregava escritura, Bíblia, Sagradas Letras, escritura. Pregava teologia. Agora misturou a teologia com alien, com ET, alienígena. E aonde isso vai dar? Aonde essa coisa vai dar, gente? Vai dar em heresia. Não pode dar em outra coisa. Simplesmente vai dar em heresia, porque Paulo não escreveu isso, né? Ele que escreveu 14 cartas aos não-judeus, aos gentios, às nações, e diz que sua Bet Sorá, boas novas, é o suficiente para salvar. Se você crer, ter moná, for fiel aos mandamentos que ele deu, praticar o que ele mandou praticar, é o suficiente para você salvo. Mas o diabo está dando ufologia, né? O diabo já dava a reencarnação através do judaísmo, que todo o judaísmo prega reencarnação. Ainda tem a Cabalá, né? Que eu não tenho nem tempo aqui de citar o que prega os místicos da Cabalá. Aí é que tem doutrina estranha, né? Doutrina anti-escriturística. Mas é isso aí, gente.
Os nefilins existiram. A semente da serpente passou pela arca de Noé, porque você vê Golias, um gigantão com um dedo de 37 centímetros, quase 40 centímetros, uma lança de 12 metros, altura de uns 3 metros. Você vê lá na Bíblia, lá o Yehoshua e o Caleb e os outros 10 espias, eles com coragem, Caleb e Yehoshua, mas os 10 espias ficou com medo dos filhos de Enaque lá em Canaã, que vivia nas montanhas, gigantões lá de 3 metros de altura, até que manava leite e mel, aonde 2 espias tiveram que carregar um cacho de uva. Aí imagina uma melancia, uma laranja. Eu acho que uma melancia hoje em Canaã teria que colocar numa carreta, num caminhão bem grandão, né? Porque um cacho de uva 2 homens levou com muita dificuldade. Aí eles amedrontaram o povo de Israel, disseram: ó, a terra é boa, 2 homens para carregar um cacho de uva. O problema é que a semente da serpente, William Branham diz na mensagem Semente da Discrepância, que Deus afogou a descendência de Caim no dilúvio. Mas um das sementes da serpente passou pela arca. William Branham diz, tal como no jardim do Éden, a mulher foi expulsa. Isha, a mulher, no hebraico, ou Rava, Eva, mãe de todos os seres viventes, o Criador expulsou ela do jardim do Éden, grávida de gêmeos, carregando 2 filhos na barriga, no ventre, um da serpente, o Caim, e o outro de Adão, o Abel. Você diz, Deus é cruel. Não, o homem, a mulher colhe o que planta. Eles mereceram ser expulsos do jardim do Éden, do paraíso, né? E Deus até fez o paraíso desaparecer, recolheu o paraíso da terra. Porém, esse paraíso volta. A Bíblia diz em Apocalipse 2 que quem vencer, o vencedor, claro, é aqueles que obedecem os mandamentos, vai provar do fruto da árvore da vida no meio do paraíso de Deus. O paraíso volta. O pai expulsou, mas o pai chama de volta via o caminho da obediência. Será através do obedecer. Será através da obediência. Porque Machia diz, não adianta me chamar de Senhor, Adonai, se você não cumpre os meus mandamentos, não faz a minha vontade. Então, quem é o homem prudente? É aquele que ouve as minhas palavras, o que está escrito aí, do jeitinho que está escrito, e as cumpre. Compará-lo-ei ao homem que fez a casa sobre a rocha e veio tempestade, enxurrada, enchente, furacão, tufão, tornado, deu contra a casa, mas não derrubou, porque estava construída em cima da rocha. Mas o homem insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre. Compará-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a areia, a primeira enxurrada. Não precisa nem vir um tufão, um tornado, um furacão. A primeira enchente que veio já levou. Levou a casa, desabou. Então, vamos voltar à palavra original. Eu ouço essas coisas, eu tenho que vir pregar aqui, porque é heresia. É heresia. E a melhor resposta contra a heresia é uma boa pregação das Escrituras, da palavra original. Olha aqui o Criador, Abba Pai, é o Elion, o Altíssimo e Jeová. É tudo mesmo e único Deus. E o seu filho, Adon e Yehoshua Mashiach, o mediador e salvador, abençoe essa pregação nesta hora. Amém e amém.